Bom dia, Introdução à Economia, aula 13. Hoje vai ter essa matéria nova de falhas de mercado, mas ficou um restinho, ficou um tema da aula passada, a aula de índice de preço, que vocês fizeram também o controle sobre isso, mas ficou faltando esse pedaço aqui sobre juros. E é bem rápido, eu só vou mencionar isso rapidamente, que isso está lá no final do capítulo, meio como eles não queriam entrar muito nisso, que talvez a introdução à economia não valesse a pena entrar nesse tema, é mais um tema de cálculo financeiro e pode ser mais avançado, mas eles puseram lá, então vamos só ver, porque é muito relacionado com a ideia de preços reais e preços nominais, né? PIB real, PIB nominal. Sempre tem um valor, um preço, existe essa preocupação. Se ele variar, o preço, o valor, o PIB, ele variou porque realmente houve uma variação de preço ligada aos fundamentos da economia, oferta e demanda, escassez, ou essa variação se deve à inflação, simplesmente foi o nível de preços que mudou, mas não fora o número em si, nada mudou, as escassezes relativas não mudaram. Então, juros é um preço, então a mesma coisa vale para preços. Então, basicamente, o que eu quero só enfatizar aqui é essa diferença entre juros nominais e juros reais. Então, suponha que você vai investir algum valor, né? Você tem uma quantidade Q aqui, que você vai investir. No exemplo que eu tenho, R$1.000. Você vai investir. Investir quer dizer que você está poupando, você está deixando de consumir hoje. Consumir é bom, mas você está deixando de consumir porque alguém vai te dar alguma coisa para deixar de consumir. Você vai investir, você vai esperar. Esperar é ruim, esperar é chato. Em vez de ter hoje, só vai ter amanhã, só vai ter daqui a um ano. Então, você tem que ser remunerado de alguma forma para convencer você a fazer isso. Então, essa remuneração é justamente os juros. Então, os juros está aqui, esse J. E nesses slides aqui, os juros, pense nele como... se eu falo juros de 2%, divida por 100, então fica 0,02. Né? Porque é assim que quando a gente trata com juros, é sempre melhor tratar com esse fator, em vez da percentagem em si. Então, os juros, nesse exemplo aqui, é 20%, um juros muito alto. Você não consegue uns juros desses. Hoje em dia, os juros está 3%, tipicamente você consegue 6% ao ano na poupança, mais ou menos. Então, juros de 20% é um investimento excelente, realmente vale a pena deferir o consumo. E aí a gente então, quanto que você vai receber? Esse Q', quanto você vai receber por esperar esse tempo, você vai receber esses juros. Então, o cálculo é justamente o 1 mais os juros. Porque o que é o 1? O 1 é que você vai receber os 1.000 de volta. Quando você multiplica o Q vezes 1, você vai receber, você emprestou 1.000, e você vai receber os 1.000 de volta. Então, é só o seu principal, que a gente chama. Mas, além disso, você vai receber os juros, que é o Q vezes os juros. O Q vezes, nesse exemplo aqui, o 1.000, você recebe os 1.000 de volta, mas você recebe 1.000 vezes os juros, que é 220% de 1.000, 0,2 vezes 1.000 é 200, então ao todo você vai receber 1.200. Tá, vocês sabem isso é muito simples. Até agora, a gente não fez a diferenciação entre juros nominal e juros real. Vamos fazer isso agora. Então, aqui está a fórmula. O juros real é simplesmente o juros nominal e a gente vai descontar a inflação. Né? A gente vai dividir pela inflação. Ao dividir pela inflação, a gente está descontando a inflação do juros nominal. Então, juros nominal é o número que a pessoa te diz. Ela fala assim, eu vou te pagar juros de 6%, de 8%, de 10%. É nominal, porque você não... se a inflação subir 8% e ela está te pagando um juros de 8%, na verdade, você não ganhou nada. Ela só repôs a inflação. Então, o que interessa para você tomar sua decisão se vai emprestar ou não, é o juros real. Né? Então, o juros real é o juros nominal dividido pela inflação. Sempre nessa forma do fator, porque aquilo que eu falei, a gente não está trabalhando com porcentagens, a gente está dividindo 8%, 8
divididos por 100 é 0,08. Então, vamos ver um exemplo, só para acabar isso aqui. Eu não vou entrar nisso aqui, isso não é um grande tema da aula, mas é basicamente isso que está na apostila. Mas certamente, de certa forma, importante, inclusive para a sua vida financeira, é bom saber essas coisas. Alguns de vocês depois vão fazer disciplinas específicas de cálculo financeiro e para aprender isso e outras coisas relacionadas com isso. Então, está aqui. Isso é o que a gente acabou de fazer. Suponha que você fez esse empréstimo e você ganhou 1.200, você esperou um ano e ganhou juros de 20%, então ganhou 1.200. Aí está todo feliz com você mesmo, diz, poxa, ganhei juros altíssimos, mas aí sua mãe de novo vem, tapa na sua orelha e diz, minha filha, você não vai em conta a inflação, esse 20% é nominal. O que interessa é o real. Você tem que descontar a inflação. Então, vamos ver qual é os juros que você ganhou de fato. Então, a gente vai ter que pegar aqui, achar os juros real, aquela forma do slide anterior, pega os juros nominal e divide pela inflação. No nosso exemplo, os juros real vai ser o 1,2, e a inflação, no exemplo, estou dizendo que ela é 10%. Os juros é de 20%, a inflação é de 10%. Então, você põe aqui os 10% e no final aqui, quando você faz o cálculo, os juros real era de 9,09. Então, o que você ganhou realmente por fazer o empréstimo, por esperar e não consumir hoje, só consumir um ano depois, você ganhou 9,09% e não os 20%. Porque a inflação foi alta. Então, o restante foi só para repor a inflação. Então, não é tão atraente quanto você pensava, 20% estava bom demais para ser verdade, mas 9% é muito bom, é excelente também. Um juros muito bom hoje em dia. Então, mas você vê que muda bastante a sua perspectiva. Uma vez que você leva em conta os juros real, você vê que você não estava ganhando 20%, estava ganhando 9%. E outra coisa, repara que é diferente, muita gente, se chegar para alguém e falar assim, eu vou te pagar uns juros de 20% ao ano, mas a inflação é 10%. Então, qual que é o juros real? Muita gente faria isso aqui, dizer, 20 menos 10, eu tenho que descontar a inflação, então eu vou descontar os 10% dos 20%, o meu juros real vai ser de 10%, 20 menos 10. Isso está errado. A gente viu pela natureza de juros exponenciais compostos, você vê que, na verdade, é menos. É próximo de 10, quer dizer, talvez uma regra de dedo razoável para um cálculo rápido, você simplesmente subtrair a inflação dos juros, mas não é correto. Se quiser fazer correto mesmo, você tem que fazer usando essa fórmula aqui. Então é isso, é só ter em conta que nem um PIB real. Quando você quer comparar PIB, você deve comparar o PIB real, desconta a inflação e ver quanto que cresceu de fato o PIB. E a mesma coisa com preços, com juros, com salários, com qualquer valor. Tá, então, com isso, a gente acabou aquela parte dos índices de preço. Vamos passar para o último tema aqui. Esse tema, se você olhar na programação, você espera, não tinha isso no cronograma, isso não estava no programa. De fato, esse pedaço, ele está lá naquela parte onde a gente viu as estruturas de mercados, competição perfeita, oligopólios, monopólios. E aí ele é para ser naquela mesma aula. Na verdade, seriam duas aulas juntas. E eu pulei, eu me esqueci, eu passei reto por ele, mas vamos fazer hoje. E ele cabe, ele é modular, ele cabe aqui sozinho, não precisa estar junto, sabe que é um tema diferente. Mas muito importante, eu acho que o programa devia dar até mais ênfase a esse tipo de coisa, porque esse pedaço é muito importante. Então, vamos lembrar aqui só a ideia de eficiência, porque quando a gente
esse é o critério que a gente usa em economia para comparar situações diferentes. A gente está preocupado em alocações dos recursos, e como é que a gente compara? Tem uma alocação aqui, outra alocação, um tipo de mercado, outro, uma proposta, outra proposta, um programa, outro programa. Como é que a gente compara? Como é que a gente diz qual que a gente prefere? E tem que ter um critério. E em economia a gente usa o critério de eficiência. Existe o critério de justiça, de igualdade, de cuidar do meio ambiente, de vários outros critérios que podem existir. Mas a gente usa eficiência em economia. E lembra o que quer dizer eficiência? Tem uma definição bem específica. Não é que algo funciona bem, ou é rápido, ou é eficaz, não é nada disso. Eficiência quer dizer que não tem nenhum outro jeito de fazer, tal que muita gente fica melhor e ninguém fica pior. Boa parte, algumas pessoas ficam melhores, numa situação melhor, e ninguém piora. Então, por que isso é um bom critério? Por que é intuitivo? Porque se existir essa alocação onde algumas pessoas podem melhorar sem piorar ninguém, ora, vamos fazer essa mudança, porque ninguém vai estar pior. Então, vale a pena fazer. A gente chama isso de uma melhora de Pareto. A melhora de Pareto é quando você muda a alocação, você faz uma alteração na economia, tal que pelo menos uma pessoa fique melhor e ninguém fique pior. Isso é que ninguém vai se opor. Ninguém deveria se opor, porque ninguém está ficando pior. Na vida real não é bem assim, porque você vai... Às vezes tem invejinha, né? Às vezes a gente até prefere... o seu vizinho ficou melhor e você não ficou melhor, então você se sente, poxa, então eu estou pior porque meu vizinho, estou competindo com ele. Né? Então, mas essas são outras considerações, isso já é meio economia comportamental um pouco diferente. Tá, aí eu já mencionei isso nas primeiras aulas, mas deixa eu repetir, tem o que chama a economia o primeiro teorema fundamental do bem-estar, que é essencialmente, quando Adam Smith, lá em 1776, na Riqueza das Nações, falou sobre a mão invisível, é mais ou menos isso que ele estava dizendo. Ele era tão presciente que ele já estava percebendo isso. O que o primeiro teorema fundamental do bem-estar diz é que, assim, se você tiver uma economia em competição perfeita, se ela atender as premissas de competição perfeita, lembra quais são? Muitos vendedores, muitos compradores, um bem homogêneo, todo mundo tem informação sobre tudo, livre entrada de firmas, livre saídas de firmas, então muita competição, tanto nos consumidores e nas empresas. Aí, o mercado sozinho vai alocar os recursos de uma maneira eficiente. O que quer dizer alocar de uma maneira eficiente? O mercado vai decidir quanto produzir, o que produzir, como distribuir e qual vai ser o preço e a quantidade de equilíbrio. O mercado sozinho vai funcionar. Não precisa do governo para fazer isso. Então, vai sem intervenção governamental. Claro que não existe nenhum mercado realmente a competição perfeita, mas muitos chegam bastante próximos. E quando diz sem intervenção governamental, alguns de vocês estão esses economistas são um monte de liberais, neoliberais safados, eles querem Estado mínimo, não querem saber de governo, já vai jogar coisas ideológicas aí. Quando a gente fala sem intervenção governamental, simplesmente quer dizer, não é que não tem governo, o governo está lá, ele está mantendo lei e ordem, ele mantém o sistema de justiça, respeita direitos de propriedade, é que não é o governo que está decidindo quem vai produzir, como vai produzir e quanto que vai produzir, nem qual vai ser o preço. Então, isso é bastante poderoso, esse teorema, diz que mercados são um bom jeito de organizar uma sociedade, dado algumas premissas, e é justamente aí que a gente quer ir. Então, eu botei aqui na forma de um corolário, quando você tem um teorema, você pode tirar do teorema uma implicação, que é o seguinte, que se, quando você tem competição perfeita, o mercado aloca bem os recursos, se você não tem competição perfeita, ou seja, se uma ou outra daquelas premissas da competição perfeita não são atendidas, então você tem uma falha de mercado. Então, o mercado sozinho não aloca bem os recursos, tem uma ineficiência. Se tem uma ineficiência, lembra da definição antes, tem um jeito melhor, existe uma forma melhor de alocar os recursos, tal que algumas pessoas vão melhorar e ninguém vai piorar. Então,
vale a pena fazer essa intervenção governamental. Ou a gente pode começar a pensar em fazer essa intervenção governamental para corrigir a falha de mercado. E o que essa aula vai ser hoje? Vai ser, vamos ver várias falhas de mercado e vamos ver quais são as propostas que a teoria econômica oferece de como corrigir as falhas de mercado. Tá? Então, o que é uma falha de mercado? É uma situação onde o mercado sozinho, alocando os bens e recursos, decidindo quanto vai ser produzido, quem vai ser produzido. Essencialmente, a alocação deixa oferta e demanda funcionar e deixa aquele preço valer, deixa aquele valor valer. E a falha de mercado é quando você deixa isso acontecer, mas o resultado não é eficiente. Existe um outro jeito de fazer que seria melhor. Essencialmente, a falha de mercado acontece quando o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, não refletem de forma adequada a escassez. Né? Essa que é a força do mercado, essa que é a grande beleza de ter um sistema de mercado, que ele sabe, ele processa esses infinitos pedaços de informação que existem sobre escassez relativas, as abundâncias, as preferências das pessoas, as restrições orçamentárias das pessoas e processa aquela informação que nenhum computador conseguiria processar, que nenhum técnico, que nenhum burocrata, que nenhum político conseguiria processar, e o mercado processa e daí faz uma alocação que, pelo primeiro teorema fundamental, é eficiente. Mas quando tem uma falha de mercado, esse processamento não está funcionando muito bem. As informações não estão chegando ao mercado. Tem alguma coisa impedindo essa informação de ser processada e daí tem essas ineficiências. Então, aqui estão uma lista de falhas de mercado. Nós não vamos ver todas elas. Vamos ver principalmente as primeiras 3. Monopólio a gente já viu naquela aula que a gente viu estruturas de mercado. A gente viu monopólio quando tem um produtor só. E é ruim porque ele põe um preço acima do preço que o mercado competitivo teria. Isso reduz o número de pessoas que estão consumindo aquilo. É uma ineficiência. Então, nós vamos ver essas 3. Externalidades, bens públicos e recursos comuns. Especialmente as primeiras 2, vai ser o nosso foco aqui. Eu vou definir à medida que a gente chegar lá. Então, o que são externalidades? Tá? Então, externalidade acontece o seguinte. Desde a primeira aula a gente viu economia é a ciência das decisões. Então, você vai tomar decisões, ou decisões de quanto consumir, ou se você for uma firma, um produtor, você vai decidir quanto produzir. E como é que você toma essa decisão? Você toma essa decisão considerando custos e benefícios de cada escolha que você tem. E ao considerar, então você diz assim, eu vou consumir gasolina, eu vou produzir botar no meu carro e vou usar durante essa semana, eu vou comprar queijo, vou comprar qualquer outra coisa que você vai consumir. Ou se for uma firma, você diz, vou produzir tantas toneladas de papel para vender. Eu tenho uma barbearia, eu vou decidir quantos cortes de cabelos eu vou vender durante um mês. Né? E aí, quando você toma essa decisão, você diz, bom, qual que é o benefício de eu consumir ou produzir e qual que é o custo? E o jeito de decidir eu vou botar o custo marginal igual ao benefício marginal. Essa é a regra que a gente sempre usa. E eu vou mostrar isso graficamente depois. E quando você faz isso, a sua decisão vai ser a decisão correta do ponto de vista econômico. Só que, muitas vezes, a sua decisão de consumo, a sua decisão de produção, ela gera custos para você e benefícios para você, e você está olhando aqueles custos e benefícios, tal qual você deveria, mas, às vezes, ela gera um custo ou um benefício para os outros. Então, quando eu vou consumir gasolina, por exemplo, ela está gerando um custo para mim, é o custo de comprar gasolina, o benefício é que eu vou poder andar de carro, então eu precifico essas coisas e estou comparando custos e benefícios. Só que, ao queimar gasolina, eu estou jogando poluição no ar. Então, eu estou afetando todo o resto da sociedade. Ao usar meu carro, eu estou
congestionando as estradas, então estou afetando os outros. E esses custos e benefícios que eu estou impondo nos outros são as externalidades, são externas a mim. Eu só estou olhando os custos e benefícios internos, privados, para mim. E quando seu ato de consumo ou produção tem externalidades, você não vai levar em conta as externalidades e, portanto, a sua escolha vai ser incorreta, do ponto de vista de eficiência. Você vai estar consumindo ou de mais ou de menos do bem. Essas externalidades podem ser tanto negativas como positivas. Já vou dar vários exemplos, aí vai ficar mais claro. Então, uma externalidade negativa é quando meu ato de consumo ou produção gera um custo para os outros, à minha volta. E uma externalidade positiva é quando, ao consumir um bem, um produto, eu estou gerando benefício para os outros. Já vou dar exemplos. Aqui estão alguns exemplos de externalidades negativas. A gente tende sempre a pensar em poluição. Muitos desses exemplos aqui são poluição, mas tem outros exemplos que não são só poluição. Qualquer coisa que eu fizer que imponha custo nos outros, que nem congestão, por exemplo. Ao usar meu carro, eu estou congestionando as ruas. Mas poluição de uma fábrica, poluição sonora, ou poluição de fertilizantes. O fazendeiro, quando ele está decidindo quantos fertilizantes ele vai usar, ele está consumindo fertilizantes, está usando na produção, ele pensa assim, qual que é o meu custo de fertilizantes? Quanto que eu pago? O custo privado dele, o custo interno. Ele pensa, o que eu ganho de usar fertilizantes? Para aumentar a minha produtividade, qual que é o valor disso? E ele compara os custos e benefícios para ele. Só que os fertilizantes dele estão sendo levados para o rio, estão matando os peixes, está gerando doenças na população que mora em rio abaixo, e todos outros tipos de problemas que vai afetar não só ele, mas afeta o resto da comunidade. Então, isso é uma externalidade que ele impôs, e isso como ele não levou em conta esse custo que ele impôs nos outros, isso quer dizer que a decisão dele de quanto consumir de fertilizantes não é eficiente. Na verdade, ele consumiu demais. Ele consumiu um excesso de fertilizantes, não do ponto de vista pessoal dele, privado dele, mas do ponto de vista social, do ponto de vista da sociedade. Tem uma vaca peidando ali, isso é uma externalidade negativa. O pecuarista, quando ele considera se ele vai botar uma vaca marginal, uma vaca a mais no pasto, ele pensa qual que é o meu custo, comprar a vaca, alimentar a vaca, qual que é o meu benefício, eu vou vender a vaca, vender o leite, vou ter benefício. Ele compara o custo privado e o custo e benefício privado, e ele não leva em conta que vacas parece que soltam muito metano, que é ruim aumenta CO2 e o aquecimento global. Então, ele não está levando em conta essa externalidade que ele impõe na sociedade, logo ele tem vacas demais. Aqui está um exemplo de externalidades positivas. Externalidades negativas são bem intuitivas, mas positivas são menos, mas só pensar um pouco, educação. Vocês agora estão gerando externalidades, porque vocês estão estudando, então vocês tomaram uma decisão de consumo, talvez seja até meio de produção, é meio misto. Vocês tomaram a decisão, eu vou estudar, vou fazer a universidade. Aí, como é que vocês tomaram essa decisão? Vocês falaram assim, qual que é o meu benefício privado de estudar? É que eu vou ter diploma, vou aprender, de vez em quando pode até ser divertido, vou ganhar respeito dos outros, sei lá, tudo que você pensa que são os benefícios de estudar. Aí você pensa, quais são os custos? Bom, tem um custo de oportunidade imenso, vou ter que ficar sem trabalhar tanto quanto eu poderia ganhar dinheiro, é chato, tem que acordar, tem aulas que são muito chatas, tem professores chatos, tem que acordar cedo, tudo mais. Aí você pesa os benefícios e os custos, na verdade, os benefícios marginais e os custos marginais, e aí você decide, diz, eu pesei os meus custos privados de estudar e decidi estudar. Ou você diz, não vale a pena, vocês não, porque vocês estão aí, e outras pessoas decidiram, não vou fazer, não vale a pena para mim, os custos são maiores que os benefícios. E essa decisão é eficiente, é uma boa alocação dos recursos, tanto a sua como da outra pessoa que decidiu não estudar, porque para ele ou ela os custos e benefícios são diferentes dos seus. Mas a questão é,
há externalidades, você está impondo externalidades, e existe um bom argumento que educação impõe externalidades positivas no resto das pessoas. Ao você estudar, ao você ficar mais sábio, talvez até mais inteligente, você vai ser o melhor cidadão, você vai ser o melhor ser humano, você vai gerar inovações, você vai fazer coisas que vão ser bom não só para você, mas bom para o resto das pessoas à sua volta. Você vai votar melhor, você vai lidar melhor com suas finanças, agora você sabe sobre juros reais, e tudo isso. Você vai se vacinar, você vai usar máscara, você vai fazer várias outras coisas que talvez você não fizesse sem educação. Então, cadê a ineficiência? É que você não leva em conta essas externalidades positivas. A sua decisão está levando em conta só custos e benefícios privados e não os benefícios sociais que você está gerando. Então, por isso é ineficiente. O jeito de falar isso é a sua decisão, você está se educando menos do que o socialmente ótimo. Você escolheu a quantidade privada ótima quer dizer, eficiente, de educação para você, mas do ponto de vista da sociedade, você está se subeducando. Isso vale para outras coisas, como vacinas, isso é um negócio que vai ser bastante, já está, né, bastante em discussão e vai ser mais ainda. Você se vacinar gera uma externalidade positiva. A sua decisão de se vacinar é qual que é o benefício para mim, qual que é o custo para mim. E aí você toma a sua decisão se vai ou não vai fazer. Mas do ponto de vista da sociedade, a vacina, ao se vacinar, você está deixando de ser um vetor daquela doença, um transmissor. E isso é importante para a sociedade, mas você não levou em conta aquele benefício social na sua decisão. Então, o resultado é que haverá vacinação de menos. Então, isso é uma ineficiência, uma falha de mercado. Então, isso, repetindo, cadê a ineficiência? Se você não está vendo, pense bem, a decisão privada de consumo, de produção, não está levando a uma alocação eficiente do ponto de vista da sociedade. A chave dessa ineficiência é a diferença entre você tomando uma decisão pensando só em você mesmo e você tomando uma decisão pensando na sociedade como um todo. Aí eu sei que você está pensando assim, não, mas eu não sou assim, eu sou um cara magnânimo, eu sou altruísta, eu penso nas pessoas à minha volta. Talvez. Então, ótimo para você, mas o resto da sociedade não é. A maioria das pessoas não fazem isso. Então todo mundo está gerando externalidade e isso é ineficiência, é uma falha de mercado. Então, talvez por aquele corolário que eu falei, vale a pena o governo tentar corrigir. E vamos ver, então, como é que ele corrigiria isso. Essa tabela está lá na apostila. Eu não vou ler isso aqui, está só resumindo, mostrando que os benefícios podem ser, que tem benefícios e custos de qualquer decisão econômica que você faça. E esses benefícios e custos podem ser privados ou externos. E aí, quando você junta o benefício e o custo privado com o benefício e custo externo que você impõe nos outros, você tem o social. E isso é um pouquinho diferente de essa palavra social. Em português, geralmente, quando a gente fala social, você acha que está falando dos pobres. Assim, o governo devia cuidar do social, o governo devia fazer alguma coisa pelo social. Economia não quer dizer, social quer dizer todo mundo. É você, o privado, mais o externo, mais os outros. Você mais os outros é o social, é a sociedade como um todo. Então, para ser eficiente, a alocação tem que considerar os benefícios e custos sociais, seus e dos outros. E você, tipicamente, não faz isso, você considera só os seus, natureza humana. Um país de anjos, um mundo de anjos, sei lá, se tiver no céu só tiver anjos, não existe externalidades, porque todo mundo leva em conta os outros. Leva em conta todos os atos que todo mundo faz, ele está pesando ali benefício e custo em todo mundo. Mas aqui na Terra ainda a gente não chegou nesse ponto, então a gente precisa fazer alguma coisa. Então vamos ver qual é o remédio
para externalidade. Então, nosso bom e velho diagrama de oferta e demanda está aqui. Então, vocês ficaram alegres agora. Só que, repara que eu vou mudar um pouquinho o nome das coisas, mas, na verdade, é a mesma coisa. Eu vou chamar demanda de benefício marginal privado. Então, a demanda ela é negativamente inclinada, a oferta está aqui positivamente inclinada, gera o nosso preço de equilíbrio, nossa quantidade de equilíbrio. Então, isso vocês conhecem, vocês são confortáveis com isso, mas talvez esteja incomodando você que eu vou chamar a demanda de benefício marginal privado. Por quê? Porque a demanda é um benefício. Assim, eu estou demandando um bem, se eu ganhar mais uma unidade daquele bem, mais uma unidade quer dizer o marginal, eu ganho uma unidade marginal de um bem, aí isso está dando benefício para mim. Então, a demanda está captando, né, à medida que eu vou ganhando mais, está aumentando a quantidade demandada, eu estou recebendo mais, então eu estou tendo um benefício maior. E o custo, a oferta é custo marginal privado, é como se fosse a ideia de eu estou ofertando, tem alguém ofertando bem, e a oferta é o quanto que eu vou ter que pagar. Então, se eu comprar uma unidade marginal, uma unidade a mais, a altura aqui da curva de oferta está me dizendo quanto que eu vou ter que pagar, é o meu custo. E o equilíbrio vai ser quando o benefício marginal é igual ao custo marginal. Vocês vão lembrar lá na outra aula, eu dei exemplo dos pães de queijo, quantos pães de queijo eu devo comer. Então, eu vou comendo o pão de queijo, os primeiros pães de queijo me dão um benefício marginal muito alto, e o custo marginal, naquele exemplo, era fixo, em vez de ser positivamente claro, era fixo. Todo pão de queijo custa a mesma coisa para mim na padaria. E à medida que eu vou comendo pães de queijo, eles vão ficando... Cada vez estou com menos vontade de comer pão de queijo, porque eu estou me saciando. Então, o meu benefício marginal de aumentando o consumo está caindo, por isso está caindo. E naquele exemplo, o custo era fixo, seria horizontal, mas em muitas coisas, se eu estou consumindo mais, o preço estaria subindo. Então, vamos pensar em termos de custo marginal e benefício marginal. Então, no equilíbrio, primeiro vamos olhar a solução no mercado privado. Eu estou aqui tomando minha decisão de consumo. Eu estou olhando o mercado. A oferta e a demanda é o mercado. Aqui tem toda a informação que eu preciso para tomar minha decisão de quanto consumir. Então, eu estou aqui no eixo horizontal decidindo quanto que eu vou consumir do bem. Eu tenho aqui o custo marginal e o benefício marginal. E a minha regra vou botar benefício marginal igual ao custo marginal. Enquanto o benefício de consumir um a mais está acima do custo, eu estou ganhando mais do que eu estou perdendo. Então, eu vou continuar aumentando. No momento que o benefício marginal, o benefício daquela unidade adicional, for igual ao custo marginal, aí eu paro. Eu digo, essa é a quantidade que eu quero consumir. Essa é a quantidade eficiente para mim. Por quê? Porque se eu consumir uma unidade a mais, repara que a partir daqui, o custo marginal está maior do que o benefício marginal. Eu vou estar perdendo mais, vou estar pagando mais do que eu estou ganhando. Então, não vale a pena. Então, o equilíbrio é aqui, perfeitamente análogo com oferta e demanda. Na verdade, é a mesma coisa que está acontecendo. E isso aqui é eficiente. Então, essa é a minha escolha, eu tomei minha escolha e ela foi eficiente. O meu exemplo foi agora em termos de consumo, mas pode ser de produção. Eu estou decidindo quanto que eu vou produzir, né? Quantas vacas eu vou botar no meu pasto, quantos hectares de soja eu vou plantar, quantos cortes de cabelo eu vou fazer, quantos automóveis minha fábrica vai fazer. E eu estou pensando qual que é o benefício que eu tenho de produzir a mais. E repara, se eu vou produzindo mais, de certa forma, o preço está caindo, porque eu estou produzindo uma oferta maior. E o custo, meu custo está aumentando, porque a minha fábrica está ficando congestionada, lotada, cada vez maior, os custos estão aumentando. E a quantidade certa é quando o benefício marginal de produzir é igual ao custo marginal de produzir. E essa alocação é eficiente e está tudo bem, está tudo certo. Só que, contanto que não tem externalidades. E quase sempre existe uma externalidade. Então, vamos considerar a externalidade. Então, vamos voltar aqui. Esse gráfico que eu tinha antes
ele está aqui. Esse gráfico aqui está o custo marginal privado e o benefício marginal privado. Só que agora, cada unidade produzida não produz só esse custo privado, mas produz um adicional, um custo externo. Esse CE é o custo externo. Então, ele desloca a curva de custos para cima. Então, agora tem a curva de custo marginal social. Lembra que o social é o privado, que é o custo que eu estou incorrendo, eu, o agente econômico, e um custo externo, que é o custo que eu, ao produzir ou ao consumir, eu estou impondo nos outros. Então, a distância do eixo até a curva de custo é o meu custo. Então, esse eu estou considerando, estou levando em conta, estou pesando, está tendo importante na minha decisão. E, além disso, eu estou impondo um custo nos outros, e esse custo eu não estou ligando para ele, é um custo externo. Talvez eu nem esteja ciente de que eu estou gerando esse custo em cima dos outros, né? Duvido que quando você pega seu carro, você pensa, poxa, eu estou impondo um custo de congestionamento nos outros, uma externalidade terrível nos outros, eu devia me envergonhar de mim mesmo, ou devia fazer alguma coisa. Não, você nem considera, você pega meu carro e vou. Tem meu custo, minha gasolina, meu gasto de pneu, meu gasto de seguro, de multas, está pesando tudo aquilo ali. Aquilo ali é importante para você, mas não está levando em conta as externalidades. Então, o que acontece aqui? Se você levasse em conta a externalidade, qual seria o equilíbrio? Então, vamos fazer isso. Então, em vez de levar em conta o custo marginal privado, ou seja, essa curva aqui, os seus custos, vamos levar em conta o custo marginal social, que é os seus custos. Claro, você tem que continuar levando em conta os seus custos. Não é um filântropo que vai fazer o bem para os outros sem pensar em si mesmo. Mas você tem que levar em conta o custo externo, essa diferença aqui. Então, esse é o novo equilíbrio. O benefício continua igual. Depois a gente vai mexer no benefício, mas o benefício do seu consumo, você que ganha o benefício de usar o seu carro, e ninguém mais ganha, mas também ninguém está tirando o benefício dos outros. Então, o benefício está fixo. O novo equilíbrio aqui, o estrelinha sempre quer dizer o eficiente. E esse equilíbrio aqui, esse equilíbrio é eficiente. Ou seja, esse outro equilíbrio aqui não é eficiente. Então, esse aqui é o eficiente. E repara que, e aqui que está importante, a alocação eficiente envolve um consumo menor e preços maiores. Então, quando a gente estava aqui na alocação, o M é de mercado, é a alocação que o mercado levaria a ele. Sob competição perfeita, teorema fundamental do bem-estar, essa alocação é eficiente. Mas aqui não é competição perfeita, aqui tem uma falha de mercado. Uma das premissas da competição perfeita está violada, é que tem externalidades. Então, com externalidades, a alocação ótima envolve consumir menos, produzir menos e um preço maior. Uma coisa interessante a pensar aqui é o seguinte, muitas vezes a gente viu essa externalidade, a poluição. Está gerando poluição, alguma coisa assim, ou fumaça, ou barulho, ou a gente viu vários exemplos lá. Repara que, quando eu falo aqui que esse Q estrela aqui é o eficiente, muita gente diria assim, não, se você está poluindo, você devia parar de poluir. Poluição ótima é poluição zero. Isso não é verdade do ponto de vista econômico, do ponto de vista do critério de eficiência, porque poluição zero envolveria uma produção zero, seria produzir zero, preço zero. E se por um lado isso é ótimo porque reduz a externalidade. Se você não produz nada, você não gera externalidade. Também é ótimo para você que você não tem esse custo. Seus custos privados vão cair para zero. Só que o seu benefício, você não vai ter benefício, né? O benefício vai ser zero. Então, a quantidade eficiente relativo ao que o mercado faria seria produzir menos e, em consequência, poluir menos, mas não totalmente. Existe uma quantidade ótima de poluição. E tem muita gente que não gosta dessa ideia, né? Um ambientalista, por exemplo, o que está dizendo, por exemplo, diz assim,
não vai, se tinha uma técnica para eliminar a poluição e permitir a produção, mas se ela é tão cara que ela é mais cara do que o custo externo que o custo da poluição, então não vale a pena. Então, isso é uma opinião, é uma outra discussão. O importante aqui é entender essa ideia com uma externalidade negativa. O mercado está produzindo mais e mais barato do que o eficiente. Esse mais barato é interessante, porque está produzindo mais é meio intuitivo. Uma atividade que polui, que impõe custo no resto da sociedade, é intuitivo que ela é excessiva. Mas por que fica mais barato? Por que ela é mais barato se não leva em conta a externalidade? É justamente porque ela não está levando em conta a poluição. É como se a poluição fosse um custo a mais que, sob eficiência, você está internalizando esse custo. Você está levando ele em conta, então você está embutindo ali no preço de alguma forma. Isso é importante porque isso sinaliza para as pessoas uma escassez. E o que é a escassez? É a escassez da limpeza, da ausência de poluição. Então, quando alguém polui, ele está gerando uma escassez da ausência de poluição. Vamos ver um exemplo agora de uma externalidade positiva. Então, uma externalidade positiva, se é positiva, não é uma falha de mercado, mas vamos ver que é sim uma falha de mercado. Então, aqui a gente parte de custo marginal privado, como antes, esse é o custo de produzir ou consumir, e esse aqui é o benefício marginal privado. Então, a gente parte dessas duas curvas aqui. O que o mercado levaria seria essa quantidade e esse preço. Esse seria o equilíbrio, a alocação de equilíbrio. Só que agora vamos supor que o benefício que está sendo gerado por esse consumo, essa produção, ele está afetando não só você que está tomando a decisão, o produtor que está tomando a decisão, mas ele tem um benefício externo, uma externalidade. Ele está fazendo bem às outras pessoas. Por exemplo, de educação, de vacinas, por exemplo, você plantar flores na frente da sua casa, você vai tomar a decisão, será que eu vou plantar flores, fazer um jardim bem bonito? Você pensa, qual que é o custo meu privado de plantar as flores? Qual que é o benefício meu privado de ter essas flores? Só que você tem um benefício para seus vizinhos vão abrir a janela deles e ver aquelas flores bonitas, aquele cheiro bom, e eles estão se beneficiando. Então, esse benefício dos vizinhos desloca a curva de benefícios para cima. Tem o seu benefício, que é do eixo até o seu benefício marginal privado, e tem o benefício que se impõe nos outros. No caso das vacinas, isso aqui é o quanto está contribuindo para a não dissipação do vírus. Usar máscara é um benefício positivo. Assim, será que eu vou usar máscara ou não vou usar máscara? Qual que é o meu benefício privado, o meu custo privado, mas você tem um custo que se gera em cima dos outros. Inclusive, dizem que esse é o benefício maior de máscara. Não é para você que está usando máscara, em geral, é muito mais para os outros. Então, esse é o benefício privado. Então, deslocou a curva para cima. Então, nós temos um outro equilíbrio. Esse é o equilíbrio de mercado. Esse é o equilíbrio eficiente, levando em conta todas as externalidades. Outro jeito de falar isso é internalizando as externalidades. E repara que nesse equilíbrio eficiente, você vai fazer mais da atividade, mais do consumo, mais da produção, do que você escolheria para si. Você vai usar mais máscara, você vai se vacinar mais, você vai se educar mais, você vai plantar mais flores do que a sua escolha pessoal levaria. E o preço vai ser mais caro, porque você está fazendo mais da atividade. Tá, a mesma coisa, só que na direção contrária. O mercado, quando existe externalidades, não escolhe a quantidade socialmente ótima. Então, aí a pergunta vai ser, o que a gente faz, então, com externalidades? Como resolver isso? E tem uma lista de instrumentos e formas de lidar com isso. Depende do caso, depende um pouco da sua ideologia também. A gente só vai ver algumas aqui
mais rápido, especialmente impostos peguvianos e, vamos ver, negociação de COUs, alguma assim. E a ideia principal é a seguinte, é aquela que eu falei, existe uma falha de mercado, portanto, o mercado não está levando em conta as ineficiências, vamos fazer alguma coisa. Talvez o governo, soluções públicas, né? Ou talvez existem soluções privadas para problemas de externalidade. Então, vamos ver algumas são. Então, algumas são sanções. Toda a própria sociedade gera sanções. Então, se tem algum vizinho seu que está tocando música alta, até você pode chamar a polícia, você pode tentar fazer algo assim, mas muitas vezes só as normas sociais, as pessoas olham feio para o vizinho quando estão passando por ele. E tem várias formas que sociedades têm de impedir comportamentos que geram externalidades, né? Então, isso serve para esse tipo de coisa assim, mas não vai resolver aquecimento global só com ostracismos e opróbrio e tabu. Então, precisa de outras coisas. As sanções privadas, primeiro, que vamos ver. O que chama do teorema de Coase, que é um economista, Coase, que veio com essa ideia, ele percebeu o seguinte, assim, se tem uma externalidade, talvez não precise do governo chegar e tentar resolver. Porque governos podem errar a mão, costumam errar a mão e piorar ainda mais as coisas. Ele diz o seguinte, em muitos casos, já que tem uma ineficiência, contanto que seja muito claro quem é que tem o direito de fazer a externalidade ou não, por exemplo, se tem alguém poluindo, tem uma fábrica está poluindo e tem uma externalidade que está afetando uma comunidade que mora ao lado da fábrica. Mas quem é que tem direito? Quem é que tem o direito de poluir ou não poluir? Você diria, não, a fábrica não tem o direito de poluir, está errado, poluir é errado. Mas não necessariamente, depende do caso. Tem situações em que existe o direito de poluir. Numa zona industrial, depende de quem chegou primeiro, dependendo das regras locais, zoneamento local, seja lá o que for, tem lugares e situações em que a fábrica tem o direito de poluir. E aí, se vier uma comunidade morar ao lado, o direito é da fábrica, né? Em outros casos, não. A comunidade tem o direito a não ter poluição cair em cima da cabeça deles. Mas o Coase diz o seguinte, contanto que seja claro quem tem o direito e que seja fácil barganhar, não tenha muitos custos de transação. Então, são poucas pessoas e é fácil se juntarem numa mesa, sentarem para discutir. Aí, quem não tem o direito pode pagar quem tem o direito de poluir para poluir menos. Então, negociação privada vai resolver a questão. Não precisa envolver polícia, não precisa envolver impostos de governo e essas outras coisas. Então, eu sei que pode parecer injusto, como assim? Então, a comunidade pobre que está sendo poluída em cima vai ter que pagar para a fábrica, capitalistas malvados, para deixar de poluir? Se o direito de propriedade for esse, na solução de Coase, sim, seria isso mesmo. Mas isso é injusto. Sim, mas o que é injusto é o direito de propriedade. É ali que é a coisa. A solução coasiana de se juntar e corrigir é bom, porque você está resolvendo o problema da externalidade. A injustiça vem daí do direito de propriedade. É ali que você teria que combater aquilo ali. Em outros casos, mas em geral, quase sempre seria o caso, seria o contrário. A fábrica, ela, em vez de deixar de poluir, que teria um custo muito grande para ela, ela pode pagar para a população, se o direito de propriedade for da população, a fábrica pode pagar para a população, diz, você tem o direito de eu não poluir. Isso vai pôr um custo muito grande em mim. Mas e se eu pagar você? Eu pago vocês, ou para se precaverem da poluição, para me deixar poluir, ou para se mudar, eu pago vocês e aí eu continuo poluindo. O ponto é que você consegue, por esse tipo de negociação, resolver o problema de externalidades. Esse é o teorema de Coase. Agora, aqui está a solução pública. Essa é a solução canônica que tem. Canônica quer dizer quase sempre, então isso está em livros de economia desde o Pigou, na verdade, é a década de 30.
quando ele veio em 1930 com essas ideias, se ensina isso. E a solução pickoviana é o seguinte, o governo chega e diz assim, o problema da externalidade é que alguém está gerando uma externalidade positiva ou negativa e não está levando em conta ao tomar sua decisão de quanto produzir e quanto consumir. Não está levando em conta porque não precisa levar em conta. Então, vamos chegar lá, nós, governo, e vamos botar um imposto em cima dessa atividade. Em cima da externalidade, melhor ainda. Um imposto de poluição. E aí, com isso, o gerador da poluição, da externalidade, ao tomar sua decisão, vai estar levando em conta a externalidade. Ele acha que não é externalidade, ele vai estar levando em conta um imposto. Mas se eu puser um imposto proporcional à externalidade, a decisão vai levar em conta a externalidade e a pessoa vai fazer a escolha socialmente ótima. Não porque a pessoa, de repente, ficou boazinha, mas porque está pesando no bolso, porque ela está internalizando a externalidade. Vamos ver graficamente, que eu acho que fica mais claro ver isso, essa beleza de gráficos. Vamos começar aqui com o mercado privado, custo marginal privado, o benefício marginal privado. Aqui está a decisão do indivíduo, da firma, decisão de consumo e produção. Só que tem uma externalidade, a premissa aqui é que tem uma externalidade negativa, então a gente sabe que essa alocação não é eficiente. Por quê? Porque existe esse custo externo. Na verdade, essa curva de custo não está refletindo os custos sociais, são os custos privados. Vamos juntar a essa curva, desloca lá para cima, põe o custo externo, a externalidade aqui, e agora temos o custo marginal social de toda a sociedade. A quantidade eficiente é menor do que a quantidade de mercado, o preço eficiente é maior, mas a pessoa que está gerando externalidade não vai escolher essa quantidade, porque ela não precisa. Aí vem o governo e diz, agora eu vou botar um imposto exatamente igual ao custo que você está impondo na sociedade. Você ainda pode continuar escolhendo quanto que você vai poluir, mas você vai pagar esse imposto. Deixa eu fazer aqui, ó. Um imposto igual ao custo externo. Basta o governo chegar e diz assim, poluir tem um imposto. Ter vacas, vai ter um imposto por cada vaca para cobrir os peidos da vaca e aquecimento global. Tocar música alta, incomodar os vizinhos, pode, mas tem um imposto, e o imposto é exatamente igual ao mal que você está colocando em cima dos seus vizinhos. Música baiana, sertanejo universitário vai ter um imposto maior do que rock and roll. Então, fazendo isso, aí o poluidor vai levar em conta o custo externo, ele não leva em conta, mas o imposto ele leva em conta, porque ele tem que pagar. Ele vai internalizar a externalidade e vai optar de consumir menos, de produzir menos. Então, essa é a ideia do imposto pickoviano. É meio engenhoso, assim, mas eu já vou ver os problemas que existem com isso. E aqui está no caso de benefício externo. Mas peraí, mas e quando tem uma externalidade positiva? Você vai botar um imposto? Não faz sentido. Não, você põe o contrário de um imposto, um imposto negativo, ou seja, um subsídio. Então, nesse caso aqui, essa é a alocação de mercado. Aqui é uma atividade como se vacinar, usar máscara, se educar, plantar flores. Você está escolhendo uma quantidade menos do que eficiente. Então, e você está impondo um benefício no resto da sociedade, só que você opta por fazer só essa quantidade aqui, em vez de fazer mais, que seria eficiente. Seria eficiente porque o custo para você fazer aquilo ali é menor do que o benefício que a sociedade está recebendo, então seria bom que você fizesse. E aí o governo vem e fala assim, vamos botar um subsídio nessa atividade. Então, o subsídio está aqui. O subsídio vai ser igual ao benefício externo, igual à externalidade positiva. Então, você vai se vacinar, ele vai pagar você. Não vai pagar tudo, porque a vacina já tem um benefício muito grande para você. Então, você está disposto a pagar parte da vacina.
mas a gente quer que você vacine mais ainda, mais frequentemente. Ou educação é um exemplo disso. Nós vamos subsidiar a educação, porque ao você tomar a decisão de se educar, você está escolhendo de menos educação. Você só está pensando no seu benefício e no seu custo privado. Mas você se educar é bom para o resto do Brasil. Então, para você tomar essa decisão, nós vamos dar um subsídio, não um subsídio total, porque você tem um benefício privado de se educar. E você já está optando por fazer aquilo ali. Vamos só fazer um subsídio para você se educar aquela quantidade a mais, onde ainda é maior do que o custo daquilo ali. Então, e é exatamente o que acontece com vocês. Quer dizer, não é. Na verdade, vocês, na UNB, vocês têm subsídio total, né? De certa forma. É totalmente de graça. Por essa análise aqui, diria o seguinte, provavelmente o correto, o eficiente seria que cobrasse pela universidade pública, mas não cobrasse tudo, que houvesse ainda um subsídio, se pagasse menos do que o custo total para gerar... O que provavelmente quer dizer que tem um excesso de educação acontecendo, porque o subsídio é maior do que o benefício que a sua educação está gerando para o resto do país. Eu sei que isso é incrivelmente controverso, vocês vão... alguém vai me criticar, mas seguindo essa análise econômica seria isso aqui. Bom, aí isso é ótimo. Então, resolveu o problema de todas as externalidades, as falhas de mercado. O governo vai sair botando imposto e subsídio, vai corrigir as falhas de mercado. Mais ou menos. O problema é que é muito difícil... Essa ideia de botar um imposto e botar um subsídio é difícil fazer. Primeiro, saber exatamente qual o tamanho do subsídio do imposto. Se o governo errar a mão e puser um subsídio muito grande, um imposto muito grande, ele pode estar até aumentando a ineficiência relativa ao que o mercado chegaria. Né? E muitas vezes o tamanho do subsídio, do jeito que eu desenhei lá, as curvas eram paralelas, mas na vida real pode variar de acordo com a quantidade da atividade econômica que está acontecendo. Então, na prática, a solução pavloviana não é tão fácil quanto se espera. E por causa disso, muitas vezes a solução que o governo opta é simplesmente regulação e multas. O governo chega lá e diz, em vez de... Você repara que na solução pavloviana, você não está dizendo para a pessoa, você vai produzir tanto, você vai vacinar tanto. Você só está dizendo, ó, a decisão é sua, mas está aqui um imposto, está aqui um subsídio, você vai ter que pagar de acordo com a sua decisão. Nessa solução aqui, regulação e multas, comando e controle, o governo simplesmente chega e diz, não, você vai produzir tanto, e aqui o preço vai ser esse aqui, é o que o governo vai determinar. Eu vou decidir quanto que vai ser consumido, quanto vai ser produzido. Esse é um bom esquema para alguns mercados, especialmente quando nos mercados mais complicados, talvez seja melhor o governo realmente fazer isso, mas em geral não é. Em geral, porque governos erram, governos costumam ser incompetentes, governos costumam ser corruptos e ineficientes, então, para a maioria dos mercados não seria um bom jeito de fazer. Governos são capturados por grupos de interesse, então... Eu sei que muita gente diz assim, não, os mercados são malvados, os mercados são injustos. Sim, muitas vezes, mas geralmente são menos e melhores do que governos capturados, né, por exemplo. E aqui, esse aqui eu só vou mencionar porque está na apostila. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas então, e só está assim muito rápido na apostila, então acho que não vale a pena entrar em muitos detalhes. Um jeito de fazer que junta um pouquinho, deixar o mercado escolher, mas ao mesmo tempo o governo decidir botar um teto enquanto da atividade geradora de externalidade possa acontecer, é o mercado de licenças. No mercado de licenças, o governo não vai decidir dizer quanto que as pessoas devem fazer ou não. O governo vai estabelecer a quantidade ótima daquela atividade, por exemplo, pensa pesca. Pesca ou poluição, são dois mercados onde se usa essa solução. Pesca, quando você pesca peixe, está gerando uma externalidade nos outros, porque você vai reduzir a população de peixes.
e vai ter menos peixes se reproduzindo. Então, quando você pesca, você está tomando a decisão do benefício marginal e custo marginal privados, você não leva em conta que você está reduzindo ou você está aumentando o custo de pescar dos outros pescadores. Então, o governo pode chegar e dizer assim, ó, a quantidade ótima de pesca é 1 tonelada de peixes. Nessa região aqui, essa espécie de peixe, 1.000 toneladas, digamos. 1.000 toneladas de peixe por mês é a quantidade biologicamente correta. Então, a gente vai, que permite que a população se recomponha e não entre em colapso. Aí o governo chega assim, então eu vou emitir licenças de pescar. É como se fosse um vale-pesca. Diz assim, eu tenho 1.000 toneladas, então eu tenho 1.000 vales de 1 tonelada. Eu vou distribuir entre os pescadores. E agora todo mundo que pescar vai ter que... Você só pode pescar se você tiver a licença de pescar. E quando você pescar 1 tonelada, você tem que entregar lá do porto, tem um fiscal, você entrega o vale, você entrega a licença de pescar. Se você conseguir fazer isso funcionar bem, a fiscalização ser boa, só vai se pescar a quantidade correta, porque só vai pescar quem tem as licenças e só tem 1.000 toneladas, 1.000 licenças de 1 tonelada. Mas qual que é a beleza desse esquema? A beleza desse esquema é que se eu tenho um vale pesca de 1 tonelada, eu posso decidir o seguinte, posso decidir, eu vou pescar ou não vou pescar? Se eu pescar, eu vou ganhar os peixes, isso é um benefício para mim. Mas eu tenho um custo de oportunidade, que eu vou entregar a licença, eu perco a licença. Eu não posso pescar amanhã. E mais, existe um mercado de licença. Eu posso vender, em vez de pescar, eu posso vender minha licença para os outros. E aí eu quero saber por quanto que eu posso vender. Tem um mercado de licenças e um pescador que tenha custos mais baixos, ele é um melhor pescador do que eu, tem uma equipe melhor, ele é mais competente, ele é mais econômico do que eu. Para ele, aquela licença vale mais do que para mim, porque ele vai ter um lucro maior. Então, ele pode me oferecer de pagar. Eu digo, se eu usar a licença e pescar, eu ganho X. Se eu vender para ele, eu ganho mais do que X. E a beleza disso é que, por um lado, se limita as externalidades, você limita o excesso de pesca, e você usa o poder do mercado, agora no mercado de licenças, para escolher quem é que vai pescar e quem não vai pescar. Se o burocrata do porto for decidir, não, é ele, é ela que vão pescar, aí provavelmente vai escolher errado, vai ter corrupção, vai ter erros, vai ter ineficiência. Deixando o mercado escolher, as licenças vão parar na mão daqueles que conseguem tirar os peixes do mar ao menor custo possível. E tudo isso sem gerar externalidades. Esses mercados de pesca existem, muitos funcionam bem, outros acaba que não é tão fácil quanto parece. Mercados de poluição existem também. Tem o mercado de chuva ácida, de emissões que geram chuva ácida nos Estados Unidos, que funciona muito bem também. Você, para poluir, você tem como se fosse uma licença de poluição. Então, o governo só emite a quantidade eficiente das licenças de poluição e aí muitas empresas, as mais sujas, optam por deixar de produzir, para deixar de poluir, e em vez disso vendem suas licenças para outras empresas que têm maior capacidade de produzir com menos poluição. Graficamente seria isso aqui. Graficamente, a oferta de licenças, a oferta de quanto que você pode produzir é fixa pelo governo. O governo só emitiu tantas vale-pescas, tantos vale-poluição. E aí existe uma demanda por esse jeito. Tem algumas pessoas que estão dispostas a pagar muito pelas licenças, porque elas vão ter lucro muito grande usando aquelas licenças, pescando, poluindo, porque elas têm custos menores, elas poluem menos já normalmente, e tem outros que estão dispostos que ganhariam menos, por terem um benefício menor de usar aqueles vales. Então, esses vendem para esses, e aí a alocação de quem que vai pescar, quem vai poluir, tende a ser mais inteligente, tende a gerar o máximo de benefício com o mínimo de custo, inclusive o custo da externalidade.
Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui essa parte de bens públicos e bens comunitários. Vamos ver como é que vai, mas eu acho que eu não vou até o fim, porque a gente tem aquela aula de revisão, eu posso sempre acabar com a aula de revisão. Eu sei que essa aula aqui tem bastante informação. Então, já vimos externalidades, que é uma falha de mercado. Vamos ver outra, que é a ideia de bens públicos. A ideia de bem público. O que é um bem público? Tem uma definição bem fácil. A maioria dos bens são excludentes e são rivais. Então, essa água aqui, ela é excludente, porque eu posso excluir você de pegar água. Eu tenho como excluir. Eu digo, não, essa água é minha, e num sistema de mercado, numa sociedade, daí você não pode pegar. Depois eu já vou dar um exemplo de bens que não são excludentes. E ele é rival, porque, repara bem, eu tomando essa água, você não pode tomar. Tem rivalidade no consumo. Se um consome, o outro não consome. Então, muitos bens, a maioria dos bens, são excludentes e são rivais em consumo. Só que tem bens que não são excludentes e que não são rivais em consumo, ou são um e são outro. Vamos ver alguns exemplos. Aqui estão os bens usuais, eles são rivais em consumo e são excludentes, como a minha água, essa é a minha camisa, sapatos, um automóvel. E aqui eles dão vários exemplos com estrada. Então, suponha uma estrada, é uma estrada que tem pedágios, então você consegue excluir. Quem não pagar o pedágio não entra, então ele é excludente. E ela está congestionada, já está lotada de carros. Aqui Brasília, antes da pandemia, qualquer hora da semana, já você vê, se uma pessoa está usando, não dá para outra usar, então tem essa rivalidade no consumo. Esses são os bens que não são bens públicos, são bens privados. O que são bens públicos? Eu vou aqui para os dois extremos, depois a gente vê a outra diagonal. Um bem que não é rival. Então, são bens que eu consumir não impede você de consumir. Então, defesa nacional. Tem um exército aí que protege o país, gera segurança contra guerras. Então, se tiver mais uma pessoa no Brasil, não quer dizer que a gente vai ter que defender menos quem já está aqui. Não, iluminação pública, sim. Iluminação pública, ou uma música tocando numa praça bem alta, se tiver mais uma pessoa ouvindo a música, não vai tirar dos outros, não tem rivalidade em consumo. E não é excludente, nós não temos como excluir ninguém desses exemplos que eu dei. Então, iluminação pública, eu não posso falar assim, tem iluminação pública de Brasília, vai valer para todo mundo, mas não para o Zé. Para o Zé, como ele não está pagando os impostos dele, aonde o Zé for, vai ficar escuro. A gente não tem como fazer isso. Né? Então, o exemplo da estrada aqui é uma estrada sem congestionamento. Então, se uma pessoa a mais usar a estrada, não vai tirar de ninguém, porque ela já não tem muito espaço. E não tem pedágio, então não consigo excluir ninguém. Então, são bens públicos puros que chamam. Vamos ver um bem que é excludente, mas não é rival. Então, a proteção contra incêndio. Por que é excludente? Eu posso dizer assim, tem os bombeiros aqui, mas esses bombeiros só vão atender a Asa Norte. Se tiver incêndio em outro lugar, eles não vão atender. O serviço de esgoto também. Todo mundo na Asa Norte pode usar esgoto, a gente não tem como impedir, né? Mas as pessoas de fora não podem. Você tem como excluir e não é rival, porque o esgoto, uma pessoa, contanto que o esgoto não esteja lotado, uma pessoa usar não vai tirar do outro. No caso da estrada, é uma estrada com pedágio, ela é excludente, mas ela está vazia. Então, ela é excludente, mas não é rival, porque se entrar uma pessoa, não precisa sair outra, tem muito espaço. E, finalmente, aqui, o outro caso, onde não é excludente, mas é rival, peixes no mar. É impossível você proibir de um pescador ir lá no mar pescar, então não é excludente, mas é rival. O peixe que ele pegar, o outro pescador não pode pegar. O meio ambiente é assim. No caso de uma estrada, é uma estrada sem pedágio, então não é excludente,
mas ela está lotada, ela está, pega a L4 assim, indo para Águas Claras à tarde, numa sexta-feira, antes da pandemia. Não tem pedágio, não posso excluir ninguém de entrar na L4, mas ela está congestionada, então uma pessoa a mais está rivalizando, está criando problema para as outras pessoas. Claro que alguns desses exemplos, às vezes, fica uma área cinza, assim, entre exatamente o que é, mas acho que vocês entenderam a questão. E por que bem público é ineficiente? Por que o mercado não aloca bens públicos da maneira correta? Essa que é a questão. É a questão, a ideia do caroneiro. Que para o mercado alocar recursos bem alocados, é preciso seguir a regra do benefício marginal igual ao custo marginal. Então, todo mundo que for receber o bem público, tem que pagar o custo marginal, o custo da unidade adicional, tem que ser igual ao benefício que ele está recebendo. Mas com bem público, como você não pode excluir ninguém, surge o que chama do caroneiro, do free rider. O free rider é como se fosse assim, só falar o seguinte, vamos fazer uma vaquinha aqui e eu vou contratar se for uma festa e não tem música, eu vou contratar alguém para botar música e todo mundo paga, todo mundo faz uma vaquinha. Mas aí pode chegar alguém e diz assim, não, eu não vou pagar porque eu não gosto de música, eu não quero música. E, na verdade, ele está mentindo, ele pensa assim, olha, uma vez que eles contratarem a música é um bem público, não é excludente, não é rival. Então, eu vou dizer que eu não quero pagar, que eu não gosto de música, e eles vão pagar, e daí eu pego carona, eu pego um free ride. E se todo mundo pensar assim, vai ter muito pouca gente querendo pagar, quem vai pagar ainda vai pagar menos do que o benefício marginal verdadeiro deles, e aí o mercado não provê bens públicos na quantidade correta. Pensa a iluminação pública, você chega assim para cada bairro e fala assim, ou para cada pessoa, para cada superquadra, e fala assim, vocês vão ter que pagar pela iluminação pública. Quanto que vocês vão ter que pagar? Bom, pela teoria econômica, você tem que pagar o correspondente ao benefício marginal que você vai ter. Então, vocês me digam quanto benefício vocês recebem da iluminação pública e eu vou cobrar aquela quantidade de vocês e aí eu vou prover. E aí, quando o governo faz isso, ele percebe, poxa, mas está todo mundo dizendo que não dá muito valor à iluminação pública, ele não liga tanto para isso, ninguém está querendo pagar nada, alguém chega lá e diz, não, claro, eles estão pegando carona, eles percebem que iluminação pública não é excludente, não é rival em consumo, eles querem que os outros paguem para eles se beneficiarem, que eles não podem ser excluídos. E aí, então, o mercado não vai prover de uma maneira correta. Qual que é a solução? Infelizmente, a solução nesses bens públicos, muitas vezes, é o governo fazer. O governo diz assim, tá, eu sei que vocês estão todos querendo pegar carona, então eu vou decidir a quantidade ótima, vou tentar, eu não vou acertar tão bem quanto o mercado faria, mas eu vou decidir quanto a iluminação pública, quanto a defesa nacional fazer, e daí eu vou prover. E como é que o governo vai pagar por isso? Vai botar imposto nas pessoas. De certa forma, as pessoas estão pagando indiretamente, mas é menos eficiente do que se a gente soubesse o benefício marginal das pessoas e pudesse taxar de acordo aqueles que realmente dão valor para aquilo pagariam mais, os que não dão pagariam menos. Então, o governo... Aí, botei o exemplo de um show de fogos de artifício, é isso, né? Vamos fazer uma vaquinha para ter um fogo de artifício aqui no final da nossa formatura. Aí os caroneiros vão chegar e dizer que, em essência, todo mundo é um caroneiro no fundo da sua alma, de certa forma. Todo mundo vai dizer, não, eu não vou pagar, eu não gosto muito, acho feio isso aí, não. Porque você sabe que você não vai poder ser excluído na hora que você vai lá se beneficiar daquilo. Tá, deixa eu ir até o fim, só falta, acho que uns 5 minutos. A última falha de mercado que eu tenho aqui, que não são todas, a gente só vai focar nessas 3, é recursos comunitários. É muito parecido com bem público, só que agora não é um bem
não rival e não excludente é um bem onde há exclusão. A gente consegue excluir as pessoas, mas dentro do grupo é propriedade comum. Pensa assim, é um lago e nós somos os pescadores, nós moramos em volta do lago, nós conseguimos excluir outros pescadores, mas dentro do grupo a gente não pode decidir quem é que ganha de pescar mais do que outros. Esse tipo de situação está em todo lugar no mundo. Sistemas de irrigação, por exemplo, plantadores de arroz no Paquistão. Todo mundo se junta, a comunidade se junta, constrói um sistema de irrigação. Ninguém de fora vai poder usar, a gente exclui eles, não é acesso aberto, não é a tragédia dos comuns, que a gente fala de todo mundo pode participar, mas quem já é do grupo, quem é da comunidade, pode usar o sistema de irrigação. E aí o problema é que uns vão usar mais do que os outros e gera esse problema interno ali. Pescadores de lagosta, o seu condomínio, se você mora num condomínio, é mais ou menos isso. Vocês conseguem excluir pessoas que não são do condomínio, mas dentro do condomínio vai haver esse problema do uso dos bens públicos lá dentro do condomínio. Essa é a Elinor Ostrom, ela ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2009. Vou falar basicamente o seguinte, foi a primeira mulher a ganhar um Prêmio Nobel, nem era economista, é uma cientista política. Eu conheci ela, é uma pessoa genial. Ela falou o seguinte, a teoria econômica clássica pensa que se você tiver recursos comunitários, ele não vai ser bem usado, vai ter falhas de mercado e vai gerar ineficiências. O único jeito é você privatizar aquilo ali. Você tem que quebrar aquilo em pedaços, dar um pedacinho para cada um, porque cada um vai usar da maneira correta, vai usar os custos, benefício marginal igual ao custo marginal. Essa que é a teoria econômica, diria. Ou então o Estado vai ter que fazer, que também é privatizar totalmente seria ruim, e o Estado fazer pior ainda, porque Estados são incompetentes, são ineficientes e corruptos. E ela diz assim, não, simplesmente olha a sua volta no mundo, olha como tem, de fato, tem algumas comunidades onde está gerando esse problema, mas a maioria das comunidades conseguem criar normas e constrangimentos e formas de lidar bem com o recurso. E a pesquisa dela é muito isso, ela olha assim, comunidades de fazendeiros de cabras nos Alpes, de catadores de castanhas no Pará, de pescadores de lagosta no Ceará, de irrigação no Paquistão, todo esse tipo de coisa. Então, acho que é só isso que eu vou mencionar aqui. E só para acabar, então, esse gráfico aqui, que tenta colocar essa variação, é mais ou menos o que tinha naquela tabela antes, nós temos bens públicos puros aqui, ele é totalmente exclusível, é possível excluir as pessoas, e totalmente sem rivalidade em consumo, e um bem privado público que tem rivalidade total de consumo, se um consome, o outro não consome nada, e possibilidade de exclusão. E colocou alguns desses exemplos aqui, por exemplo, a Via Dutra é uma estrada que tem pedágio, então é possível, eu acho que tem pedágio, né? É possível excluir. Porque não está exatamente aqui, talvez tenha uns caminhos vicinais que as pessoas conseguem burlar o pedágio, mas não totalmente. E tem rivalidade em consumo, porque é uma estrada cheia de gente, congestionada, então se um usa, o outro não usa. Já é uma estrada vicinal, é difícil excluir, até é possível excluir um pouco, mas é difícil, e não tem rivalidade em consumo, porque ela está sempre vazia, um usando, não está rivalizando o consumo de outro. E aqui puseram bombeiros, né? Bombeiros você consegue excluir, você sempre diz para o bombeiro, só atende fulaninho, fulaninho, fulaninho. Então você consegue excluir. E tem alguma rivalidade em consumo, não totalmente, porque quando ele apaga o fogo numa casa, tá sendo bom para os vizinhos, porque não está passando fogo para os vizinhos. E você conseguiria, se quisesse, botar qualquer outro exemplo aqui, intermediário, ou então nos extremos de bem privado puro e bem público puro. O ponto, só para acabar, a última frase, o ponto final sobre bens públicos, sobre bens privados e comunitários, é que é uma falha de mercado, porque o mercado sozinho
não aloca bem. Então, você precisa de algum tipo de intervenção governamental ou arranjo privado social para corrigir aquela falha de mercado, de alguma forma. Tá. Então, deixa eu ficar por aqui. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Ah, peraí, eu não tinha visto, tem umas perguntas aqui. Então, deixa eu pegar essa. Matheus fez a pergunta. Com o mercado de licenças, aqueles que optam por não produzir e vender suas licenças, com isso, esses não iriam mais produzir, iriam sair do mercado. E com isso, em algum momento, o mercado de licenças estagnar por não ter mais aqueles que venderiam suas licenças. Sim, não, depende do caso. Algumas pessoas, você quer que elas saiam do mercado, né? Aquele pescador de custo muito alto, então, aquela fábrica de tecnologia velha, muito suja, você quer que ela saia do mercado. Você quer que ela venda as licenças para outra fábrica que tem tecnologia nova, limpa e com muito pouca poluição produz muito mais. Então, nesse caso, você quer. Agora, a sua preocupação é, mas aí vai virar um monopólio, em algum momento alguém vai estar produzindo tudo? Mesmo, geralmente isso não vai acontecer, porque sempre teria alguns, sempre tem um incentivo. A beleza do mercado de licenças é que tem um incentivo para a inovação. Ou para as pessoas que já estão lá ficarem mais eficientes, mais limpos, ou para pessoas de fora entrarem, ou para outras tecnologias surgirem e substituírem aquela ali. Então, na teoria é isso. Agora, essa sua preocupação na vida real, e acaba que isso acontece muito, dá umas mafiazinhas. A discussão, o problema todo que dá nesses mercados é quem é que recebe a licença para começar? Porque quem receber vai ganhar muito, ou vai usar e vai ganhar dinheiro, ou vai vender e vai ganhar dinheiro. Então, o correto seria o governo leiloar as licenças. Mas como tem muita política, você vai chegar, por exemplo, numa comunidade de pescadores e dizer, vai ter um mercado de licença agora, numa zona industrial, vai ter um mercado de poluição. Eles vão fazer lobby, eles vão resistir, e se você insistir, eles vão dizer, tá bom, mas você vai dar as licenças para a gente. Ninguém de fora vai receber as licenças. E acaba que é muito sensível o esquema para quem recebe as licenças. Então, na vida real, isso tem dado muitos problemas. Você pegou bem esse fato. Aí tem uma pergunta aqui, Raquel Ribeiro, perguntando assim, na aula de revisão você pode resolver mais exercícios sobre contabilidade nacional e índice de preço? Sim, eu posso fazer isso, eu vou preparar, mas lembra a aula dos monitores. Eles fazem isso e fazem melhor do que eu. Por que eles fazem melhor do que eu? Porque eles têm acesso à prova, eu não tenho acesso à prova, eles têm acesso à prova, eles sabem o que vai cair e eles vão fazer exemplos muito parecidos com os da prova. Então, eu vou fazer isso, mas participe das aulas dos monitores, que eu acho que realmente vale a pena, justamente por esse aspecto que você mencionou. Então, mais alguém? Se não, só lembrando, segunda-feira não tem aula, feriado, e daí quarta-feira a gente vem para essa aula de revisão. Até então, para vocês.